Olá, meu nome é Daniela, sou advogada e vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre paternidade responsável. Recentemente a gente teve a criação do Dia Nacional da Conscientização da Paternidade Responsável pela Lei 14.623, agora de 2023, e esse dia ele é um dia para conscientização nacional, ou seja, para a criação de uma política pública na sociedade, nas instituições, nas empresas, nos meios de comunicação, para que a gente divulgue de uma forma ali ampla, né, para todo mundo, não só para os pais, mas para as mães também, para toda a coletividade, a importância do papel do pai e da paternidade responsável. Aqui no escritório, a gente atua com perspectiva de gênero, né? Na defesa do direito das mulheres. A gente costuma ver o direito e os casos sob a lente feminina. E a gente sabe que para ter uma verdadeira igualdade entre os homens e as mulheres, a gente precisa rever os papéis da mulher na sociedade, né? E um dos papéis principais da mulher é essa conta da maternidade. A mãe, ali no processo de divórcio, da separação, ela frequentemente fica com a guarda dos filhos, que apesar do nome guarda compartilhada, né, a maior parte das decisões são nesse sentido, já que a lei trouxe essa imposição legal da guarda compartilhada, apesar do nome, na prática, esses filhos ficam com as mães e visitam os pais de 15 em 15 dias, né? Compartilhada, né, a lei diz que são as responsabilidades. Só que aí tem uma grande defasagem entre o que diz a lei, o que diz a decisão judicial e o que ocorre na prática. Na prática, essas mães dão conta de tudo, da criação dos filhos, da educação, habitam com os filhos praticamente 15 dias, né, do mês, e os filhos têm essa visitação do pai, podem pernoitar ou não ali quinzenalmente, e o restante do mês, né, vamos dizer aí 28 ou 29 dias, essas crianças, esses adolescentes ficam com as mães. A gente precisa muito falar sobre esse tema, porque eu gosto muito de um ditado africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. O papel da mãe é muito importante. A gente valoriza muito as mães guerreiras, as mães leoas, as mães solo. Porém, os pais, eles têm sua obrigação legal, né? Eles têm ali o seu papel moral também, um papel de identidade que a psicologia explica muito bem. Os papéis não podem se misturar. Apesar da gente ter mães muito guerreiras, muito aguerridas, esses pais precisam ter esse papel na vida dos filhos, porque lá na frente pode fazer falta na formação do psiquê desse indivíduo. O abandono paterno deixa traços muito fortes na vida das crianças e dos adolescentes. Então, aqui no escritório, por mais às vezes até que a gente tenha um problema sério ali no término do casamento, né? Por mais que às vezes tenham ali mágoas, traições ou até medidas protetivas em relação a ex-cônjuge, a gente tenta preservar do outro lado o vínculo de parentalidade. Como isso? Fomentando um plano de convivência saudável, homologando esse plano de convivência na justiça. Como é que a gente faz esse plano de convivência? A gente pega a realidade do pai e da mãe, né? A gente fala em separado com cada um e a gente monta uma rotina que essa criança ou esse adolescente consiga conviver com o pai mais dias da semana. Seja ali um dia da semana sai para jantar com o pai, dependendo do bairro. A gente disponibiliza um celular com WhatsApp para falar aí na parte da tarde, de 2 às 8, de 2 às 9 da noite. E no final de semana, a gente coloca mais finais de semana para esse pai, feriados, parte das férias de julho, parte das férias do final de ano, datas importantes como o Dia dos Pais, aniversário do pai, aniversário dos avós paternos. A gente tenta ali amarrar o máximo de convivência possível no pacto que a gente homologa na justiça perante o juiz. E qual é a importância do plano de convivência, gente? O plano de convivência ele é importante porque depois fica mais fácil a gente cobrar desse pai na justiça. A gente sabe que muitas das vezes o direito, apesar de ter ferramentas belíssimas que são as leis e a possibilidade de você reivindicar todos os seus direitos no judiciário através de uma ação judicial,
a gente sabe que na prática apenas é o valor pecuniário que faz essas obrigações andarem, né? A gente hoje tem a tese do abandono afetivo cada dia mais forte. Temos uma decisão no STJ de 2022, onde um pai foi condenado por abandono afetivo, por não comparecer ali nas convivências com a filha. Temos uma decisão no mesmo sentido, se não me engano, no Tribunal do Acre. E cada vez mais a gente vai ver essas decisões, porque o CNJ lançou um modelo de julgamento com perspectiva de gênero a ser adotado por todo o judiciário. O judiciário hoje, nas suas decisões, especialmente envolvendo o direito de família, ele vai ter que adotar os protocolos de gênero. O protocolo de gênero é exatamente para a gente tentar trazer ali uma igualdade material para a mulher. Porque por mais que a Constituição diga ali que todos são iguais perante as leis, e a gente diga que tem uma igualdade entre o homem e a mulher, não tem, infelizmente não tem. E a gente precisa, como sociedade, fomentar essa igualdade, né? E essa igualdade inclui a capacitação da mulher, a possibilidade dela também estudar, a possibilidade também dela ter esse momento de lazer, ter os seus momentos afastados dos filhos, até para ela ter ali um descanso, ou programar ali um curso, alguma atividade que ela deseja fazer, né? Só que para isso a gente tem que ter ali todo um sistema que funcione, um advogado preparado para fazer um plano de convivência, um judiciário para acatar esse plano de convivência e, nas medidas que ele não for cumprido, adotar ali as astrentes, né? E que são as multas, né? E muito importante também a gente falar sobre casos mais raros, mas que acontece, que são os casos daqueles filhos que foram abandonados pelos pais a vida inteira e depois, por uma fatalidade do destino, porque a lógica da vida é que primeiro morram os pais e depois os filhos, mas que os filhos morram primeiro que os pais. E ali esse pai que abandonou o filho a vida inteira, ele vem ali cobrar a sua parte na sucessão, né? Porque o nosso Código Civil, ele é extremamente patrimonialista, ele tenta preservar ao máximo o dinheiro dentro do seio familiar. A gente ainda tem uma sociedade, uma família, né? Por mais que hoje a gente tenha um conceito de família muito aberto, família afetiva, família são aqueles que a gente escolhe para ter como família. Hoje é possível o reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva, inclusive em cartório, mas a gente ainda tem ali um Código Civil que preza por esse vínculo sanguíneo, especialmente quando se fala ali de sucessão, né? Principalmente quando se fala ali em direitos sucessórios. Se não tiver descendentes e nem cônjuge, o pai entra ali no direito sucessório. E isso a gente tem algumas tragédias, que são os casos dos pais que vão herdar a herança desse filho ou dessa filha sem nunca ter tido a sua cota de contribuição. O mesmo pensamento se aplica ao dever de prestar alimentos para o pai e para a mãe, né? Um pai, né, que tenha abandonado um filho a vida inteira e que não tenha sequer contribuído com pensão alimentícia enquanto o filho precisava, por ser ali criança, adolescente, ou até para fazer um estudo de universidade, depois esse pai pleiteia na justiça, né, na terceira idade, alimentos para os filhos. Então, é muito importante esse debate na sociedade, é muito importante a gente ver os problemas sociais com a lente de gênero, esse passivo dessa mãe que trabalha, dá conta da casa, cria os filhos, educa psicologicamente, moralmente, essa mãe que muitas das vezes abre mão ali de possibilidades de crescimento profissional, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, cursos, né, para ficar ali com os filhos, dia de semana, final de semana, dar conta da casa, né, ser ali profissional e, né, dar conta de todas essas afazeres domésticos. E a gente precisa levar isso em conta, né? E muito triste também as nossas sentenças judiciais que hoje não adotam um protocolo de gênero. Elas se apegam a critérios que, ao meu ver, são extremamente subjetivos, como necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e fixam ali pensões de no máximo 30% do salário, né? E infelizmente ainda temos os casos dos pais que não têm carteira assinada e, né,
fazem aquela né, triste história de que ganham apenas um salário mínimo e temos aquelas vergonhosas pensões de 200, 300 reais. A gente precisa combater esse sistema. Esse sistema a gente só vai conseguir combater a partir do momento que tenhamos mulheres fortes, advogados familiaristas preparados, judiciário apto para entender a dinâmica dessas famílias e fazer valer o direito das crianças, dos adolescentes, das mulheres e ter essa lente apurada da perspectiva de gênero, né? Porque em que pese a gente falar que há uma igualdade ali entre o homem e uma mulher, não tem. A gente tem um passivo histórico enorme e que a gente está começando ali a dar os nossos primeiros passos de liberdade, tá certo? Então é muito importante quando você estiver ali se separando ou se divorciando, procurar um advogado familiarista que elabore um plano de convivência detalhado, tá certo? Aqui no escritório a gente tem esse cuidado, a gente demora ali cerca de 1 semana, 15 dias, dependendo da dinâmica familiar, a gente faz isso tudo eletronicamente. Inclusive a gente tem casos de sucesso internacional, né, de pais que moram em outros países, pais que moram em outros estados, e a gente consegue ali com boa vontade zelar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, que hoje são criança e adolescente, mas um dia vão ser um adulto. E a gente precisa preservar, né, esse psicológico, esse moral dessas crianças e desses adolescentes, nutrindo uma convivência pacífica entre genitores, tá certo? Esse é o meu recado. Eu quis gravar esse vídeo aqui no canal, porque lá no Instagram eu fiz um Reels que é muito curtinho, gente, não dá para falar sobre paternidade responsável, conscientização do papel do pai, em um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio, tá certo? E fiz também um artigo no Jus Brasil, que eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser se aprofundar sobre o tema, tá bom? Meu nome é Daniela, sou advogada familiarista e procuro trazer dica de direito das mulheres, especialmente ali dentro dessa seara de família, tá certo? Um grande beijo para vocês. Inscrevam-se no meu canal, tá bom? Para que esse tipo de conteúdo chegue ao maior número possível de mulheres.